Aleluia. Shalom, shalom, amados. Estamos na segunda noite de Rosh Hashanah, 5.784, e diretamente aqui da sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, da cidade sem limites para o Brasil e para as nações. E nós vamos então iniciar com a batidora Vera, fazendo acendimento das luzes especiais para o segundo dia, a segunda noite de Rosh Hashanah. Aleluia. Então, assim iniciamos oficialmente a segunda noite, o segundo cerimonial de Rosh Hashanah, 5.784. E diante de nós temos aí um ano novo, ou um novo ano, como queira, né? E assim nós temos novos desafios, novos obstáculos, temos novas lutas pela frente, mas uma coisa é certa, né? Até o emissário Emerson e o professor David, nós conversando, né, estamos comentando sobre a questão do movimento Bnei Noach Brasil, como que o movimento Bnei Noach está crescendo. Nós estivemos conversando hoje com o emissário Antônio Marcio, lá de Pádua, lá do Rio de Janeiro, né, e nós estávamos conversando e ele comentando a mesma coisa, né, que realmente o movimento Bnei Noach está crescendo muito. Quando nós tivemos, antes da epidemia, né, o último seminário lá em Atibaia, o Rabino Nadav, ele veio de Israel para fazer a palestra para nós Bnei Noach ali naquele momento, e teve um momento que nós estávamos fazendo, né, o Shacharit, o serviço da manhã, e o Rabino Nadav entrou correndo no salão onde estavam os Bnei Noach fazendo as preces da manhã, o Shacharit, e filmou, saiu, depois, né, terminamos as preces da manhã. Então o Rabi Yaakov Gerenstadt, junto com o Rabino Nadav, que veio fazer a palestra, e o Rabino falava em inglês e hebraico, e o nosso lado fazia as traduções. E então o nosso lado comentou o que o Rabino Nadav estava dizendo, que naquele momento em que ele entrou correndo no salão onde os Bnei Noach estavam fazendo o Shacharit, ele, no salão anterior, ele ouviu aquele barulho de preces, e ele perguntou para o Rabi Yaakov: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí ele falou assim: são os Bnei Noach que estão fazendo Shacharit, o serviço da manhã, os Bnei Noach. Ele falou: eu quero ver isso de perto. E ele entrou no salão, olhou e viu o fervor, realmente o amor apaixonante dos Bnei Noach fazendo as preces da manhã ali em Atibaia, nesse seminário, antes da pandemia. E ele filmou, e a senhora foi comentando conosco, e que ele filmou ali há uns segundos, né, aproximadamente 1 minuto, e ao sair, o Rabi disse que os olhos deles estavam cheios de lágrimas, de emoção, de ver o fervor dos Bnei Noach fazendo Shacharit. E ele enviou o vídeo para os rabinos nos Estados Unidos, na Europa e em Israel. E ele comentou com os rabinos. Ele falou assim: eu nunca vi algo semelhante, nem no nosso meio. Esse fervor, né? Então, isso veio, na época, trazer para realmente o Rabi Yaakov, que os seus esforços como líder, né, do movimento Bnei Noach Brasil, realmente está sendo reconhecido. E, ao mesmo tempo, um incentivo
para os vereadores não parar, não cessar a sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós estamos realmente fazendo história no Brasil. Não importa o que esteja acontecendo no campo moral, político e companhia limitada. O importante é o que Deus está fazendo no nosso país. É isso que importa. Ele está e permanece realmente no controle de todas as coisas. E é por isso que nós não podemos arredar o pé do nosso movimento de Leilor, com o monoteísmo fundamento judaico e orientação rabínica. Enquanto nós não tivermos realmente essa linha, nós estamos no caminho certo, nós estamos realmente andando ombro a ombro com o povo judeu para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, nós não vamos arredar o pé. E, em especial, amados, a Sinagoga Vereador Regional Bauru, né, com o emissário Emerson, agora, poucos meses do nosso Carlos Ben David, que é um estilo tradicional vereador, né, com orientação rabínica de chamar, né, o primeiro nome, e Ben David, né, que é o nome do pai dele. Né? Então, como ele gosta desse aspecto, né? Então, vem aí para somar conosco. Isso está sendo notícia realmente no Brasil inteiro, da nossa comunidade aqui em Bauru e região. E, por mais que você não pense ou não imagine, né, realmente Bauru e região está comentando sobre a Sinagoga Vereador Regional Bauru. O meu genro, ele trabalha para o Google e ele colocou, né, a Sinagoga Vereador Regional Bauru no Google. E nós temos mais de 10 mil visualizações no Google. As pessoas têm ligado para nós de norte, sul, leste, oeste. Inclusive, nós recebemos, né, através do Zap, do Messenger, pelo Facebook, o Zap também, nós recebemos, né, pessoas dos Estados Unidos que têm parentes aqui em Bauru, né, nos Estados Unidos, na Suíça, e também pessoas que estão dizendo que estão retornando para o Brasil no fim do ano e que consultaram o Google sobre Sinagoga Vereador e encontraram nós no Google. Então entraram em contato falando assim, estou felicíssima, disse a Julieta, felicíssima de poder saber que em Bauru eu tenho uma sinagoga. Olha só como eu falo, eu tenho uma sinagoga para poder ir. Estou retornando para o Brasil no final do ano, né, com a minha família, tenho amigos, parentes aí em Bauru, e nós vamos chegar aí na sinagoga do Rio. Então, amados, nós estamos fazendo um trabalho muito, a gente costuma dizer assim, né, arroz com feijão. Né? Não temos sofisticação, não. O negócio nosso é arroz com feijão. De vez em quando nós falamos que nós fomos, nós voltemos, mas é o nosso arroz com feijão. É a nossa sinagoga na fazenda. É a nossa sinagoga do interior, Vereador. Então, é nesse sentido que, com simplicidade, graças a Deus, nós estamos fazendo esse trabalho aí. Né? Então, que nós, né, nesse princípio, né, nós queremos deixar aqui a nossa eterna gratidão a Hashem, né? Mas, depois de Hashem, em primeiro lugar, ao Emerson, né, a sua esposa Débora e os demais que com ele aqui estavam antes, né, quando era uma igreja evangélica, e agora foi transformada em uma sinagoga vereador regional. Né? Então, a simplicidade, a humildade, mas a grande sabedoria do Emerson, junto com a sua esposa e os demais irmãos aqui que estavam com ele e se transportaram para essa dimensão espiritual, que nós possamos realmente juntos estarmos aí para mais um ano. E contando agora com esse peso pesado, né? Carlos Ben David, para somar conosco nessa questão. Né? Tem pessoas aí de Nordeste que estão aí entrando em contato com o professor.
quero fazer parte da classe online, né, de hebraico, né, e assim sucessivamente. Então, nós estamos fazendo história, na nossa forma simples de ser. Né? Nós não temos aí pretensão nenhuma aí de sermos bambambam disso e daquilo, não. A nossa pretensão suprema é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Esse é o propósito que nós temos aí e estamos renovando com o Rachid esse propósito aí. Ok? Depois, o emissário Emerson e o professor estará fazendo aí também suas considerações nessa segunda noite de Rosh Hashanah, trazendo aí a sua palavra no sentido de votos, esperanças, de fé e confiança na Hashem. Então, tanto o emissário Emerson como o professor estarão trazendo aí a sua palavrinha nesse sentido aí, ok? Vamos então louvar a Hashem, quem puder ficar em pé, que assim o faça, e vamos louvar como você chamou de louvar, né? Aleluia. Você chamou de louvar, olhaste chamou, aleluia. Israel, vem e renovar. Você chamou de louvar, olhaste chamou, aleluia, Israel. Você chamou de louvar, olha, se chamou, aleluia. Venha por Israel, vem louvar. Você chamou de louvar, glórias te chamou, aleluia, venha Israel, aleluia. Vamos ainda louvar o Senhor com o cântico Erremos Shalom, amém. Nós nos trazemos paz e alegria. Que seja essa a nossa mensagem, levando aos nossos amados irmãos entre as nações. Erremos Shalom, amém. Erremos Shalom, amém. Erremos Shalom, aleluia. Erremos Shalom, 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 aleluia. Erremos Shalom, aleluia. Erremos Shalom, aleluia. Erremos Shalom, aleluia. Shalom, 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 Eterno Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, 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 Eterno Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, Eterno Shalom, Shalom, Shalom,
Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Agora, eu quero chamar Shalom, porque estamos dentro daquela atmosfera, né, de chamar. Estamos dentro da atmosfera de realmente momentos sublimes, e não esquecendo, né, que o primeiro dia de Rosh Hashanah findou-se no pôr do sol, e nós iniciamos o segundo dia, a segunda noite de Rosh Hashanah. Então, há algumas características aí que nós precisamos estar atentos. Ou seja, no primeiro dia, julgamento diante de Hashem. E dentro desse aspecto, nós temos até o dia 10 agora de intenso julgamento da parte de Hashem. Não nos esquecendo que Ele é o Pai das misericórdias, né? Somente a pessoa que ela pode se colocar numa posição de que eu não quero o perdão de Hashem. Eu não quero o perdão do meu próximo. Porque há dois tipos de pecado: pecado contra Deus e pecado contra o próximo. O pecado contra Deus é o mais fácil de ser resolvido. O pecado contra o próximo é complicado. Por quê? Porque a pessoa que você ofendeu, você precisa procurar por ela. Você precisa pedir o perdão dela. E você, entre aspas, você está à mercê daquela pessoa por causa do perdão, para que você possa receber o perdão de Deus. O seu perdão, o seu pecado com Deus, é fácil você pedir perdão, se você se arrependeu. Deus perdoa, beleza. E o pecado com o próximo? Deus não perdoa você. E quando você não colocar o seu assunto em dia com o seu próximo. Então, por isso, as mensagens de Elul e início de Rosh Hashanah é exatamente que nós possamos ter um momento de harmonia, arrependimento e perdão, para que nós possamos chegar em Yom Kippur e que nós tenhamos um bom carimbo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Você vai ser carimbado. Beleza? Vamos lá então? Shabbat Shalom. 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 Love Israel, love Israel, love Israel. 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 Oh, love you, hey, oh, love you, hey, oh, love you, oh, love you, oh, love you, hey, oh, love you, hey, oh, love you,
Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Olhe pela paz em Yerushalayim. Olhe pela paz em Yerushalayim. Olhe pela paz em Yerushalayim. Yerushalayim viverá em paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, 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 Shabbat shalom. Vamos para o nosso famoso Salmo 121, porque nós precisamos realmente do socorro daquele que está acima de tudo, né? De todas as montanhas, de todos os poderosos, né? E nós precisamos realmente renovar a nossa confiança e a nossa fé em Hashem para iniciarmos ano, entre aspas, né? O famoso pé direito, né? De forma positiva, porque para que nós não sejamos influenciados pelas forças negativas e destrutivas, mas pelo contrário, que nós possamos vencer o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, a alma selvagem, que é a alma animal, e possamos assim vencer essas questões todas lá fora, ok? Então, por isso, de onde me virá o meu socorro e ajuda, olhando para os montes? Tiro a mão, essa entre a mim, vem a minha voz, existe a você chama em glórias, a quem o amor anima. Aleluia, e mergulhador, estamos sobre Israel, assim soberana, assim será, adiante viverá. E a assim, glória plena, terra minha, da mãe. Assim esconda me coma, esconde na terra, assim esconde-se da poeira, venha cá, venha chorar. Chega a mão, e saída entre aí, venha minha poesia. Existe Hashem, você chama iguais, a teu amor é vida, a luz plena, e mergulhador, depois sobre Israel, assim soberano, assim será, adiante vida. Eu mando assim, glória plena, brilha, glória, assim esconde me cora, esconde na China,
Aleluia. Um grande momento em que Davi, ele passou um momento de grande medo, foi quando ele estava no fundo de um cânion. Ele estava no fundo de um buraco e os inimigos estavam passando por cima dele. E então, a qualquer momento, ele poderia ser descoberto. Então, nesse momento, ele não somente buscou a enraizar em refúgio, mas também foi um momento em que ele fez o Salmo 23, onde ele diz que mesmo que eu passe pelo vale das sombras da morte, eu nada temerei, porque tu estarás comigo. Então, no fundo, realmente, daquele precipício, daquele buraco em que eles se encontraram nessa ocasião, foi onde que ele fez o Salmo 23, porque ele estava exatamente no vale da sombra da morte. Os inimigos estavam passando por cima e ele poderia a qualquer momento ser descoberto e morto, né? Então, por isso veio a grande inspiração do Salmo 23, que traz para nós exatamente essa questão. Não importa quantos inimigos estão passando por cima, é temporário. Não importa se você está no momento no fundo do poço, no fundo do precipício ou algo semelhante, também é temporário. Por isso que a Halá, especial de Rosh Hashanah, ela é redonda e traz para nós exatamente a questão do círculo, no sentido que nem uma roda gigante. Uma hora você está por baixo, outra hora você está por cima. E nós não podemos esquecer isso. Então, acima de tudo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada terei, porque tu está no presente, está comigo. Faça assim. Ok? Vamos lá? O Salmo 95, cantemos a Hashem. Cantemos a Hashem, nossas vozes liguemos, em júbilo a nossa, da nossa salvação, diremos a Ele com agradecimentos. Meu grande Deus, o grande Ele é, acima dos poderosos, em suas mãos estão os abismos, as alturas das montanhas pertencem a Ele. Pertence a Ele, pois Ele é quem o fez. As suas mãos formaram as terras secas. Adoremos, vivos, cremos, perante Ele. La 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 cantemos a Hashem, nossas vozes liguemos, em júbilo a rocha da nossa salvação, diremos a Ele com agradecimentos. La 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 la.
pois Ele é o grande Deus, o grande Rei Ele é. Acima dos poderosos, conquistam os abismos, as alturas das montanhas pertencem a Ele. Lá, 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 lá. Não pertence a Ele, pois Ele é quem o fez. As suas mãos tomaram a terra seca. Adoremos e prosemos perante Ele. Lá, 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 lá. Aleluia. Podemos aceitar? Shalom a todos, amém? Vamos dar início então às preces. Você que está com umas cores na mão, a página é a página 10. Baruch, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que com sua palavra faz com que as tardes se escureçam. Com sabedoria abre as portas do céu, com discernimento altera os períodos do dia, varia os tempos e ordena os seios em suas posições no céu, conforme sua vontade. Ele cria o dia e a noite, envolve a luz perante a escuridão e a escuridão perante a luz. Faz com que transcorra o dia e traz a noite, e separa entre o dia e a noite. Adonai das hostes é seu nome. Bendito és tu, Adonai, que faz com que as tardes escureçam. Então, vamos fazer agora o Shema Israel. E sempre como nós temos aqui verbalizado, falado aqui em Kabbalah Shemat, os momentos propícios. Shema Israel é aquele momento que nós afirmamos que Hashem é único. Ele é único. E como disse o nosso emissário, nosso Deus nunca nasceu, nunca morreu e também nunca ressuscitou. O nosso Deus é eterno, Ele é único. Então, seguindo aqui a orientação, com a sua mão direita, cubra os seus olhos, vamos fazer o Shema Israel em hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E amarás a Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás delas ao estares sentado em tua casa, ao andares pelo teu caminho, ao te deitares, ao te levantares. Deverás atá-las como sinal sobre tua mão, e serão como capote entre os teus olhos. E as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões. E será se escutareis os meus preceitos, que eu vos ordeno hoje, de amar a Adonai, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma.
E darei a chuva à vossa terra no seu momento certo, tanto a iole como a papoz, e colherás teu grão, teu vinho e teu azeite. E darei erva no teu campo para o teu animal, e comerás e te fartarás. Te guarde para que vosso coração não seja tentado, e vos desvieis e servireis deuses estranhos, e prostrar-vos-eis a eles. Pois então, coloque essas minhas palavras sobre o vosso coração, sobre a vossa alma, e as atareis como sinal sobre vossa mão, e serão como dotacote entre vossos olhos, e as ensinareis aos vossos filhos para falarem delas, ao estar sentado em vossa casa e ao andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e escreverá sobre os umbrais de tua casa e em teus portões, para que se prolonguem os vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra que Adonai jurou entregar a vossos pais pelo tempo que os céus estiverem sobre a terra. Adonai falou a Moshe, dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que façam para si tzitzit sobre os campos de suas vestes em todas as suas gerações, e que coloquem no tzitzit um fio azul celeste. E isto será para vós como tzitzit, e os vereis e lembrareis de todos os preceitos de Adonai, Deus cumprireis, e não vos desviareis atrás do vosso coração e atrás dos vossos olhos, pelos quais vos desvirtuam, para que possais lembrar e cumprir todos os meus preceitos, e serem sagrados para vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Deus, terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Deus verdadeiro. Amém? Permita-nos deitar em paz, nosso Pai, levanta-nos nosso Rei, para uma boa vida e para a paz. Melhora-nos com o teu bom conselho, ajuda-nos rapidamente pelo teu nome, e estende sobre nós o amparo da tua paz. Bendito és tu, Adonai, que estende o amparo da paz sobre nós, sobre todo o seu povo Israel e sobre Jerusalém. Amados, vamos nos colocar de pé, estamos na página 13, vamos fazer a parte da Amidá. E a Amidá, como de costume, nós fazemos naquele tom de voz suave, conforme fizemos aqui ontem. Amém? Amém? Estamos na página 13, vamos fazer a Amidá. Recorda-nos para a vida, Rei que deseja a vida, escreve-nos no livro da vida, por ti, Deus da vida. Quem é como tu, Pai misericordioso, que com piedade recorda suas criaturas para a vida? Tu és confiável para ressuscitar os mortos. Bendito és tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Tu és santo e teu nome é santo. E seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade. Através de todas as gerações, proclamem o reinado de Deus, pois somente Ele é exaltado e santo. E assim o teu nome, Adonai, nosso Deus, seja santificado sobre Israel, teu povo, sobre Jerusalém, tua cidade, sobre Sion, a morada de tua glória, sobre o reinado da casa de David, teu ungido, sobre tua morada e teu santuário. E assim, Adonai, nosso Deus, impõe medo a ti sobre tudo o que tu fizeste, e temor a ti sobre tudo o que tu criaste. E então todas as obras te reverenciarão, todos os seres criados se prostrarão diante de ti, e todos eles formarão a única união para cumprir tua vontade com o coração perfeito. Pois sabemos, Adonai, nosso Deus, que o domínio é teu, a força está em sua mão esquerda, e o
poder em tua destra, teu nome é reverenciado sobre tudo que tu criaste. E assim, Adonai, nosso Deus, concede honra ao teu povo, glória àqueles que te temem, boa esperança àqueles que te buscam, palavra de confiança àqueles que anseiam por ti, júbilo à tua terra, alegria à tua cidade, florescimento da força a David, teu servo, e o estabelecimento de luz ao filho de Ishai, teu ungido, rapidamente em nossos dias. E então os justos verão e se alegrarão, os retos se regozijarão, e os criminosos exultarão com cânticos. A injustiça fechará sua boca, e toda iniquidade desaparecerá em fumaça, quando tu removires a terra, o domínio do mal. Adonai, nosso Deus, tu és aquele que reinarás único sobre todas as tuas obras, no monte de Sião, a morada de tua glória em Jerusalém, tua cidade santa, como está escrito em tuas sagradas escrituras. Reina Adonai para sempre, teu Deus de Sião, através de todas as gerações, louvem a Deus. Santo és tu, temível é teu nome, e fora de ti não há Deus, como está escrito. Adonai das hostes é exaltado em justiça, e o Santo Deus é santificado em retidão. E aquele que faz a paz nos céus, fará a paz sobre nós e sobre Israel. Amém. Estamos na página 15. Nós vamos agora fazer aqui a prece dos Salmos de número 24, o Lei de David. E, de acordo com os ensinamentos de Baal Shem Tov, esse salmo em Rosh Hashanah, ele tem o poder de trazer o sustento para o ano inteiro. Então vamos, como foi falado ontem, colocar Kavanah, vamos colocar intenção ao fazermos estes salmos. Salmos 24, na página 15. Lê David, Salmo de David. De Adonai é a terra e tudo que nela está contido, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a preparou. Quem subirá ao monte de Adonai? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não jurou falsamente. Receberá a bênção de Adonai, uma Tzedaká, o Deus de sua salvação. Tal é a revelação que a ele procura. A tua classe, Deus de Jacob, erguei a porta os vossos batentes, ampliai-vos os portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Adonai forte e poderoso, Adonai poderoso na guerra. Erguei a porta os vossos batentes, sim, ampliai-vos os portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Adonai dos exércitos, ele é o Rei da Glória. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência. Por ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra. Por ele não ter determinado nossa porção com eles, nem nossa opinião como aquele das suas multidões. Porque eles se prostram à fidelidade e à unidade, mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo, Rei dos Reis, o Santo. Bendito esteja, que expande os céus, estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima, e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é o nosso Deus, não há nenhum outro. Em verdade, ele é o nosso Rei, nada além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, esse dia que leve ao teu coração que Adonai é Deus. Nos céus acima e sobre a terra abaixo não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus,
ver em breve o esplendor do teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o teu nome, vingativo todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por teu nome. Perante ti, Adonai, nosso Deus, eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão e darão honra à glória do teu nome, e todos assumirão sobre si o jugo do teu reinado, que em breve tu reines sobre eles, para todo sempre, pois a minha mesa é tua, e por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. Adonai reinará para sempre, e está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e o seu nome um. E Adonai, morrendo bem rabino, leve a macia, leu lamparei. E Adonai, morrendo bem rabino, leve a macia, leu lamparei. Ai, 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 hey! Ai, 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 ai. Adonai, moreno bem rabino, leve a macia, leu lamparei. Adonai, moreno bem rabino, leve a macia, leu lamparei. Ai, 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 e agora, antes do Bush, temos aqui chamar que seja escrito e selado para um ano bom. Aleluia. Página 17, vamos para o Bush. Aleluia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri chagafim. Todos dizem? Podemos aceitar? Lehai, lehai. Antes da função da mão, a bênção de chegarmos até essa data festiva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechianu v'kimanu v'hikianu lisman chased. Amém. Bendito seja o eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que preservou a nossa vida, concedeu-nos vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a essa ocasião festiva. Amém. Vamos para a função. Deixa eu passar.
Baru atau dengan mereka kamu silek min haaretz. Amém. Como ontem chamado de tira um pedaço de pão, mergulha no mel, né? Tem um guardanapo aqui para poder acompanhar. Uma vez só no mel, gente. Aqui os homens.
Amém, amados? Antes de nós irmos para as bênçãos, gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre o Rosh Hashanah, a expectativa, as resoluções para esse ano de 5.784. E conforme a gente já falado aqui, o movimento Berenoa, de fato, é uma realidade que está em fase de crescimento no Brasil. Hoje, praticamente cada estado do Brasil, pelo menos tem um Berenoa. Então, de fato, nós conseguimos visualizar esse crescimento e eu vejo que tudo isso que está acontecendo são as profecias bíblicas se cumprindo, como, por exemplo, Zacarias 8:23, que diz que naqueles dias 10 homens de países diferentes pegarão nas vestes de um judeu, reconhecendo que Hashem, de fato, é o único Deus verdadeiro. Então, nós percebemos esse crescimento. Hoje, nós temos aí acesso à informação, acesso ao conhecimento, e cada dia que passa, nós temos aí informações, relatos de pessoas que estão conhecendo o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica. Isso é muito notório no nosso meio. Passei por essa experiência há 2 anos atrás, e se eu pudesse falar uma palavra aqui, para nós começarmos aí no propósito, focado no ano 5.784, o que eu posso dizer para os amados é que nós, como Berenoa, precisamos estar em movimento. Esse é o recado, essa é a mensagem. Nós precisamos estar em movimento. No livro, lá em Pirkei Avot, no capítulo 1, na Mishnah número 2, Shimon, o Tzadik, ele escreve em um contexto que o povo de Israel está dispersado nos 4 cantos da terra. E Shimon, o Tzadik, o justo, ele disse que o judaísmo, o mundo, está sustentado em 3 coisas. Primeiro, a Torá, o estudo da Torá. Segundo, o serviço a Deus. E o terceiro, atos de bondade. E esse sustento, se você perceber, de acordo com o Pirkei Avot, tem uma conexão direta com os patriarcas. Por exemplo, Abraão, ele é muito conhecido por atos de bondade. O Isaac, ele é conhecido na sua característica como serviço a Hashem. Quando você lê a Torá, você vai perceber Isaac nas tardes falando com Hashem. Então, Abraão, bondade, Isaac, serviço a Deus. E Jacó, um grande estudioso da Torá. E se você parar para pensar mais ainda, você vai perceber que por essa Mishnah, Hashem deseja que o seu povo sempre se movimente com a mente, porque quando estudamos a Torá, nós estamos exercitando a nossa mente. O serviço a Hashem, que tem uma relação direta com as nossas preces, nós movimentamos a fala. Então, estudo a Torá, a mente, serviço a Deus, a fala, e atos de bondade, ação. E o que significa tudo isso na prática? Pensamento, fala e ação. Essa Mishnah nos ensina que Hashem, ele quer e deseja que o seu povo sempre esteja em movimento. Então, que nós possamos realmente estarmos em movimento nesse ano de 5.784, é um privilégio nós termos um local para nós nos reunirmos, fazermos as nossas preces, como o seminário relatou, pessoas de outros estados, pessoas de outros países, procurando um lugar para se reunir
E o Rav Yaakov, que é Mestade, que é o nosso rabino, ele sempre prioriza e sempre orienta as comunidades de Minoa se unirem, estarem conectados uns com os outros. Isso é importante para nós. Então, esse movimento, essa eu posso expressar, é um pensamento aqui, eu falei isso, a importância de nós estarmos unidos e em movimento. Essa semana, nós ouvimos muito a expressão Shana Tová Umetuká. E essa palavra, Shana, ela vem também, ela tem uma palavra relacionada a ela, Shiyu, que significa mudança. Então, quando nós falamos Shana Tová para uma pessoa, nós estamos falando, não é simplesmente eu te desejo um feliz ano novo, não é isso. Nós estamos desejando do fundo da nossa alma mudança, transformação na vida da pessoa. E dentro da cultura judaica, mudança está relacionado com evitar a repetição de erros. Então, faça uma reflexão. No que você errou no ano 5.783? O que precisa ser corrigido? Então, mudança numa cultura judaica significa não repetir mais os mesmos erros. E significa evitarmos falhas. E geralmente, para ter mudança, nós precisamos conectar mudança com alvos, com uma meta. E a nossa meta principal, queridos, para 5.784, de todas as metas, a primordial, a essencial, é a presença de Hashem, é a conexão com Hashem. Como está escrito lá em Devarim 6,4. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, que nós possamos realmente estarmos em movimento, como nós temos ouvido aqui, Estados Unidos, as pessoas procurando a sinagoga, Berinoa, é aqui de Bauru. Então, nós precisamos estar em movimento, até porque por aquela porta vai entrar mulheres, vai entrar Batinoa, futuras Batinoa, futuros Benoa vão entrar por aquela porta. E nós, como comunidade, precisamos ser receptivos, receber essas pessoas. Talvez você está um passo na frente, tem um pouco de conhecimento a mais, tem uma experiência, e nós podemos usar tudo isso para agregar na vida dessa nova pessoa que vai entrar por aquela porta e que deseja, de fato, conhecer o monoteísmo. Eu sei da dificuldade, porque quando eu fiz a minha transição para o monoteísmo, eu sei a dificuldade que é, porque você zera tudo e começa a dar novos passos, como aprender a falar com a Hashem, aprender a usar o Sidur, talvez coisas simples, que é para nós hoje, o Sidur, fazer o Moviani, fazer as preces da manhã, ler o Salmo 145 ao 150, o Sidur de manhã, talvez para nós é muito fácil, mas lembre-se, como comunidade Berinoa, nós estamos montando uma estrutura, estamos nos movimentando, e cada um é importante na sinagoga Berinoa aqui de Bauru. Então, que realmente, todos nós possamos estar em movimento, ajudando uns aos outros, e sendo Abraão e Sara. Abraão, ele divulgou o monoteísmo. Muitos homens seguiram ele. Sara, sua esposa, divulgava o monoteísmo. E muitas pessoas seguiram o monoteísmo. Então, que possamos ser essa comunidade, essa sinagoga, em movimento, agregando valores para a nossa cidade e região e trazendo, de fato, o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica. Amém? O nosso professor vai trazer agora o seu veredito.
Shalom, lembrando. Eu estava ouvindo esses argumentos, e à medida que ele falava, eu organizava aqui os meus pensamentos. E eu penso assim: se parte do mundo foi judeu, e uma outra parte, porém de pessoas que não são de Linoa, mesmo que elas sejam todas pessoas boas, se isso fosse possível, um mundo em que as pessoas fossem boas. Mas o Eterno proporcionou a cada uma das pessoas que pudesse fazer escolhas olhando para dentro de si mesmo. Então eu olho para dentro e tento perceber o meu bom e o meu mal. Decido então muitas vezes pelo que será bom, procuro evitar não seguir aquilo que será mal. Mas se o mundo fosse assim, nós teríamos um mundo de senhores bons, no caso, o judeu, e de servos maus, nos casos dos outros, não. Mas quando eu penso em um mundo perfeito, eu penso em um mundo que existissem judeus e existissem Benei Noah. E se fosse assim, então nós teríamos um mundo de bons senhores e bons servos. Mas quando eu desejo a minha família, eu, dizendo à minha esposa que seu ano seja bom e doce, ela poderia me perguntar: o que você fará para que o meu ano seja bom e doce? E se eu falar para o meu filho que seu ano seja bom e doce, ele poderia me perguntar: o que o meu pai vai fazer para que o meu ano seja bom e doce? E se eu falar para o meu patrão, eu não tenho patrão, eu tive em alguns momentos, mas apenas hipoteticamente, se eu tivesse um patrão e eu falasse que seu ano seja bom e doce, porque somos Benei Noah, então ele poderia me dizer: o que você fará para que o meu ano seja bom e doce? E ele me diria que o seu ano seja bom e doce, e eu perguntaria ao patrão: o que o senhor fará para que o meu ano seja bom e doce? Então eu tenho a impressão que quando desejo que o ano de outra pessoa seja bom e doce, eu estou me comprometendo com ela a fazer o melhor para que pudesse, venha a ser bom e doce para ela. Se todo mundo for Benei Noah e todas as pessoas puderem dizer: eu farei no seu ano um ano bom e doce, todos nós faremos coisas boas o tempo todo, um para os outros, e a infelicidade desapareceria de nossas casas, apareceria de nossas escolas, nossos trabalhos, nossas vizinhanças, e aí nós teríamos um mundo realmente interessante para se viver. Mas, quem sou eu para pensar alguma coisa? Mas eu entendo que vai ser assim. Se eu me comprometer com a minha família, que eu desejo para eles um ano bom e doce, então eu tenho a obrigação de fazer de tudo para que o ano para eles seja bom e seja doce. Mas o Eterno, na Torá, já me deixou modelos para eu seguir, para viver num mundo que precisa de muitos consertos. Viver com pessoas que não são perfeitas como eu gostaria. Então não posso esperar que, por mais que eu me esforce, o outro seja feliz. Mas esses textos me fazem ainda pensar melhor. Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje, ontem, começou um novo ano de milhares de anos que se passaram desde quando o Eterno começou a organizar uma forma para eu ser feliz hoje, para você ser feliz hoje, para todos nós sermos felizes. E esse texto hebraico diz: em princípio criou Deus os céus e a terra. Ele pensou num ambiente que fosse muito especial. Somos nós que tornamos o nosso ano amargo. Somos nós que tornamos o nosso ano mau. Porque nós começamos tudo ao contrário. Nós queremos servir a Hashem.
Mas nem sempre queremos fazer como a Shem faz. A Shem começa criando um ambiente. E nós fazemos coisas já sem criar um ambiente. É fato que o número de divórcios que ocorrem hoje simplesmente ocorrem com o abandono de uma esposa, o abandono de um filho. Uma esposa que já foi amada e um filho que se amou muito, muito se esperou. Mas quando você pergunta qual foi o em princípio, não houve um em princípio. É como se você fosse direto para a parte final de um livro. E quem começa um livro pelo final nunca terá uma boa leitura e um bom entendimento da filosofia que aquele livro pode proporcionar à sua vida e repensar como se deve aplicar certos aprendizados na vida. Então, começamos a viver ao contrário. Eu me separo de quem amo, mesmo assim eu amarei meus filhos. Não, ninguém fará um bom ano doce para os filhos que deixem separados, porque eles são como os parafusos do casal. Quando o casal se separa, quebra-se um parafuso e o filho fica quebrado. Como eu poderia fazer um ano bom e doce se em princípio eu começo tudo errado e agora acho que ele não consertar, o final não deu certo. Então, quando eu olho para a Torá, eu preciso pensar como a Shem quer que eu pense. E a terra era assim forte e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o sopro de Deus, o vento de Deus, a presença de Deus, parava sobre as faces das águas. Entre faces, Hashamai, águas separadas, águas acima, águas embaixo. Então você olha para um espelho, como se você tivesse olhado, está entre dois espelhos. Eu olho e eu me vejo. Eu olho e eu me vejo. Como farei um ano bom e doce se eu não olhar para os meus reflexos? Para eu saber que primeiro quem tem que olhar para eu sou eu mesmo. E me enxergar por inteiro, não em pedaços, mas me enxergar transparente, para poder fazer correções em minha vida que farão com que eu proporcione aos outros que eu desejo um ano bom e doce. As coisas que eu preciso fazer que dependem de mim para que seja bom e doce para aquelas pessoas. Porque elas vão se lembrar. Você me desejou um ano bom e doce, mas você é amargo, meu ano. Você torna meu ano mal. E a Shem? Então faz separação entre esses espelhos. Ele dá a condição de para onde olhar, seja para baixo ou para cima, eu me veja primeiro. E me entenda para depois entender os outros. Então eu penso como fazer para a minha família um ano bom e doce. Vai homem e evite vai vir disse o Eterno, haja luz e houve luz. Muitas vezes que nós precisamos levar para a nossa vida é iluminação. Às vezes pensamos muito no escuro. Pensar no escuro é como ler a bênção da esposa sem as coisas boas do escuro. É como tentar ler a vida do amigo sem as coisas boas, a vida do filho sem as coisas boas, a vida dos amigos sem as coisas boas. E aí relacionar defeitos é escurecer as outras pessoas que nós queremos que estejam em vida em ano bom e doce. Apontar defeitos é escurecer pessoas. Julgar defeitos é escurecer pessoas. Olhar defeitos é escurecer pessoas. O Eterno quis que houvesse luz antes de ouvir o homem. Antes de existir homem, antes de existir mulher, antes de existir família. Primeiro precisava ter luz. Nossos pensamentos para este ano precisam ser como essa luz. Talvez
pensar um pouco mais antes de dar quais são as minhas ações, para não colocar energia em atos que possam destruir os anos bons e doces que todos nós esperamos. O Eterno nos proporcionou que nesses dias pudéssemos começar a pensar nossos conceitos, porque daqui a alguns dias o livro que se abre está sendo observado no nosso nome. É um livro de decisões. Como já foi dito aqui há alguns dias, o Eterno decide quem vai empobrecer, quem vai enriquecer, quem vai morrer, quem vai continuar, de que forma vai morrer, de que forma vai empobrecer, de que forma vai enriquecer. Mas o Eterno tem condições de observar como será os nossos dias durante todo esse ano que começou. Nós temos 2 calendários, mas só um, irmão. O calendário que começa a contar em janeiro, não vale. Não vale. Esse é o calendário de organização da sociedade, dos homens, da história e tudo mais. Mas um calendário que começa hoje, organiza a nossa vida espiritual e ela depende de nossas ações. Como jogamos luz em nossos pensamentos para que nossas atitudes possam ser boas. Elohim et Haor, que todo vai ver Elohim ben Haor, o Veim HaRosher, viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Quando eu vejo que meus pensamentos são bons, eu farei separação entre as coisas que farei para a alegria das pessoas e as coisas que não devo fazer. Muitas vezes o que eu não devo fazer é justamente aquilo que eu gostaria de fazer, e nós precisaremos pagar o preço da felicidade das pessoas que nós amamos. É necessário pagar o preço. Pagar o preço, às vezes, é deixar alguma coisa que a gente gosta. A minha esposa vai queimar o arroz muitas vezes esse ano. Vai queimar a panela elétrica muitas vezes esse ano. Eu vou apreciar o cheiro do arroz queimado. Eu vou apreciar o sabor do arroz queimado. Porque eu não direi mais que o arroz queimado me incomoda. Quantas coisas nós deixaremos de apreciar como ruim, porque o preço que devemos pagar é este. É necessário que possamos abrir mão de algumas coisas que nos fazem bem, para ver um sorriso novo nas pessoas que nós desejamos que o ano seja bom e doce. O bom e o doce aparecerá no sorriso e no olhar das pessoas que nós amamos. E o Eterno viu que aquela luz era boa, ele fez, ele mesmo fez. Como o Eterno pode fazer algo que não seja bom, mas mesmo assim, o texto diz que o próprio Eterno concluiu que aquilo que ele fez era bom. Era bom. Agora o Eterno precisa ver que tipo de luz nós vamos lançar na vida das pessoas que nós amamos. Apenas 2 versículos eu consigo concluir. Vaiar Elohim et Haor, Dório, vai Deus, Elohim, Veim, Haor, o Veim, HaRosher. Vaikra Elohim, Naor, Yom, Velachosher, Kahar, Lai, Vaihi Erev, Vaihi Boker, Yom, Echad. E Deus chamou a luz dia. Primeiro ele cria, depois ele dá um nome. Que nome nós daremos às nossas ações depois delas criadas? Deus não recolherá de nós a sua luz, porque ele fez de forma definitiva. Mas nossas palavras serão boas ou ruins e poderão machucar. E nós não podemos recolher mais as palavras ruins. Elas ficarão marcando as pessoas. Esse ano talvez seja melhor pensarmos muitas vezes antes, mais do que pensávamos no ano passado, e aí nós vamos reduzir as possibilidades de erros.
E Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite. E foi à tarde. Opa, o dia primeiro. Não é errado. O dia primeiro. Agora nós vamos entrar, ou já entramos, no dia primeiro. Rosh Hashanah. Zerou tudo. Que meus filhos se esqueçam das mágoas do ano que passou. E eu esquecerei as mágoas deles. Que minha esposa se esqueça dos meus erros e eu esquecerei também dos erros dela. Que meus amigos esqueçam dos meus erros e eu esquecerei os deles. Que todas as palavras que me machucaram e as que eu usei para machucar as pessoas sejam todas esquecidas. Não há um terceiro espelho para eu olhar. Ou eu olho para baixo, ou eu olho para o alto e sigo em frente. Mas o dia 1 pode ser copiado para o dia 2, o dia 2 para o dia 3, e a cópia do que é bom sempre será uma boa cópia. Eu desejo a todos os meus irmãos, a todos os cristãos, um ano bom e doce. E se depender de mim, cada um terá um ano bom e doce. Porque se eu não for bênção, uma opção não serei. Agora eu deixei. Não, o Isaac está pedindo palmas para o papai. Então, o Isaac fez esquecer aquelas mágoas, né? Que fez também? Antes de nós fazermos as bênçãos dos alimentos, né, significativos, né, o ano Homem-Doce para Idiane, Léo e Claudemir estão completando 29 anos de casados. Um salve de palmas para eles. E sempre o ano bom e doce, não virtual, mas presente conosco, sempre. Tá bom? Barulho cheio. Então, amados, vamos para as bênçãos dos alimentos. Então, pegue a sua maçã, o seu pedaço de maçã que está aí na sua frente. Aleluia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzilev min haaretz izeis. Amém. Molha o pedaço da maçã no mel e vamos comer. Exatamente a primeira vez, maçã e mel, só rapidamente. Maçã, o seu significado. Primeiro, primeiro atributo da maçã, beleza. Segundo, sabor. Terceiro, perfume. É uma fruta perfumosa. Portanto, nosso desafio para esse ano 5.784 é que nós sejamos assim. Ok? O mel sempre vai representar aquilo que é bom e doce. Por isso é acrescentado o mel dentro desse aspecto. Ou seja, tudo aquilo que o nosso emissário disse, mais aquilo que o nosso professor disse, nesse ano, né, antes de falarmos que nós devemos pensar muito mais para que as nossas palavras sejam doces como o mel. Ok? O alho poró e a selva, elas trazem para nós a mensagem praticamente iguais, que seja exterminado, que seja a vontade de Hashem, que todos os teus inimigos sejam exterminados e os teus oponentes, todos aqueles que querem realmente o teu mal, sejam exterminados da sua vida. É a mesma vez que nós temos para a selva, né, sobre os inimigos serem removidos e os teus oponentes, e todos aqueles que querem o nosso mal. Né? Então, que esse ano 5.784, que nós temos pela frente essa questão, né? Que realmente o Eterno seja o nosso protetor, o nosso escudo,
contra inimigos e oponentes que querem o nosso mal, ok? Não é tempo de se envolver com o mal, mas é o tempo de nós nos vestirmos e revestirmos realmente daquilo que é bom, daquilo que é bem, para que seja um escudo contra essas questões aí. Pegue aí no seu prato a tâmara, né? Você tem a tâmara aí? Tem tâmara, todos têm tâmara aí, né? Então, a bênção da tâmara costuma se ingerir para que acabem os nossos inimigos. Em hebraico, itamo, parecido com tamar, e viração de madeira, itamo, oiveira, gessoneira, derrote, ratem. Possa ser tua vontade que estejam consumidos teus inimigos e teus oponentes, e todos aqueles que querem o nosso mal. Amém. Oramos. Pega aí uma colherzinha de abóbora agora, né? Abóbora. A palavra mesmo, em dish, pode ser traduzido como cenoura e também pode ser traduzido como se multiplique. Por isso comemos cenoura ou abóbora nesse dia, para que os nossos netos se multipliquem. E a sobre família, Shekikra, Roa, Gesar, Dinemo, Dei, Carinho, Levaneja, Zeru e Otelo. Possa ser tua vontade que o decreto ruim de nossa sentença seja rasgado em pedaços e que nossos méritos sejam proclamados perante ti. Amém. Vamos. O feijão, você pega aí também uma dosinha de feijão, né? Que diz para nós o significado, né? Irira Sumilefaneira, Sheiru, Shezeru e Oteiro. Possa ser tua vontade que nossos méritos se multipliquem, assim como a vaca multiplica o feijão, que os nossos méritos se multipliquem. Vamos. Agora temos a romã, essa linda romã aqui, né? Depois do encerramento, aqueles que quiserem comer mais das sementes da romã, está à disposição aqui. Então a romã, ela costuma ser ingerida em sinal para que aumente os nossos méritos, como os caroços da romã. Há uma explicação que a romã possui em torno de 613 caroços. Se alguém tiver dúvida, é só pegar uma romã e contar, não tem problema nenhum, tá bom? E o número das mitzvot da Torá, 613. Então, o significado é Iriratson de família, Sheiru, Zeru e Oteno, Carimon. Possa ser tua vontade que nossos méritos cresçam em número como as sementes da romã. Amém. Então, tomamos algumas sementes de romã. Seguindo o peixe que aqui está, olha que lindo está esse peixe. Então, né, o peixe com a cabeça traz para nós a mensagem, né? Possa ser tua vontade que nós nos multipliquemos e nos multipliquemos como peixes, e cuida de nós com o olho aberto atentamente. Amém. Vou até segurar esse peixe para sair na foto. Aí tira, Cláudio. Amém. Então, depois aí do encerramento, aqueles que quiserem comer um pedaço de peixe, né? Então, é fácil.
o nosso encerramento. A partir do meio-dia que se passou, primeiro dia de nosso funcionário, a partir do meio-dia, então, até Yom Kippur, a saudação é Gemar Hatmah Tová. Gemar Hatmah Tová. Ou seja, literalmente, um bom carimbo final. E o que significa um bom carimbo final? É aquela questão do cartório. Você vai no cartório, vai lá registrar um documento. Quando você acaba de registrar o documento, o cartorário ele bate um carimbo no final. É isso mesmo? Então, na hora que ele bate o carimbo, significa que está selado o que está escrito, o que foi registrado aqui. Então, o Yom Kippur é exatamente isso. Ou seja, Gemar Hatmah Tová, um bom carimbo final. Que você tenha um bom carimbo final em Yom Kippur para um ano bom e doce. Ok? Então, esse é o significado dessa questão aqui. Agora, eu peço a atenção dos amados, né, que é muito importante essa mensagem final, que os nossos mestres trazem, né, pelo rabino David Sachs, né, lá da Inglaterra, do Rabat. Então, a mensagem que eu gostaria que todos prestassem atenção é a seguinte: como faço minha techuvá durar? Porque toda mensagem que nós tivemos desde o primeiro dia de Elul até aqui, as mensagens que nós tivemos com o nosso emissário Everson e com o nosso professor, fala exatamente dessa questão, techuvá. O retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas a pergunta é: como faço para curar a minha techuvá? É a mesma questão que foi dita aqui, né? Vou me esquecer que eu ofendi e fui ofendido. Ou vou realmente trazer a minha techuvá para perseverar durante o ano de 5.784. Então, o rabino David Sachs, ele fala para nós que cada um, e realmente, ao se aproximar de Deus, ele se aproxima de uma techuvá, através de uma techuvá. Só que essa techuvá precisa ter a sua intensidade, a sua sinceridade, a sua honestidade, que você está se aproximando de Deus. Porque tem aqueles que se aproximam de Deus somente com segundas intenções. O nosso rabino chegou Brandt uma vez e disse assim numa dos seus filhos, das suas aulas, sobre confiança em Deus. Então ele fez uma pergunta para os internautas. Um ladrão fugindo da polícia, ele tem confiança em Deus? 100% disse não. Então, o rabino de Monantes disse assim: o ladrão está fugindo da polícia, na frente tem um cerco policial. E ele não quer ser preso. E ele vai enfrentar aquele cerco policial, ele vai passar pela barreira. E nas horas que ele põe o pé no acelerador para passar na barreira, ele diz assim: Deus, me livra desse momento terrível, não me deixe correr. E ele passa pela barreira, o carro fica uma peneira e ele passa isso. Os internautas, os espectadores dizem assim: rapaz do céu, esses polícias são muito tiros. Não é que eles são muito tiros, é que ele pediu clemência a Deus, e naquele momento, foi aquele momento que ele lançou toda a sua confiança em Deus. E Deus ouviu a confiança. Deus não estava julgando os seus atos. Naquele momento, Deus estava julgando a sua confiança. E a sua confiança era verdadeira, era real. E Deus atendeu o pedido dele. Ele vai ser preso depois, vai passar pelos processos, vai ser condenado, etc. Obviamente que sim. Mas naquele momento, Deus, ele mostra como que ele é misericordioso para com todos que se aproximam dele com fé e confiança. É um ensino para nós, para o ano 5.784. Então, o nosso rabino David Sachs, ele diz: o problema é que quando agimos em nossa vida dessa forma, muitas vezes
acaba não funcionando. Talvez isso aconteça no curto prazo, mas geralmente não no longo prazo, essa questão da ter chupado. Então a pergunta, por quê? A resposta, porque antes de eu examinar minhas ações, a primeira coisa que eu preciso decidir é quem eu quero ser. Então, para esse ano de 5.784, a primeira pergunta mais importante que você precisa fazer a você mesmo, aquela questão dos espelhos. É você estar diante do seu espelho e dizer: quem eu quero ser nesse ano 5.784? Essa é a grande pergunta para você. Essa é a grande pergunta. O que será o teu ano 5.784? Se você responde por diante do seu espelho e você for sincero com você mesmo, então tenha certeza que a sua queixuda vai durar. E você será agraciado por muitas bênçãos, muitas vitórias. Prosperidade nos níveis espiritual, físico, material e financeiro. Agora, se você for, como diz aqui o nosso navio, que muitas vezes não funciona porque a pessoa se aproxima de forma superficial, então, quando a pessoa ela chega diante do seu espelho, é só ela, o espelho de Deus, e ela ainda continua sendo hipócrita, mesquinha, o seu ano vai ser uma porcaria. Então a pergunta é: quem eu quero ser no ano 5.784? Duas questões que o Rabino traz para nós aqui. Ele menciona primeiramente o ensinamento fundamental do Baal Shem Tov, que diz: você está onde o seu pensamento está. Aonde você está agora? Você pode começar a ter uma resposta para você. Aonde está o seu pensamento, é ali que você está. Lembra da mulher de Ló, quando saiu ali das campinas de Sodoma e Gomorra e acabou virando uma estaca de sal? Ela já estava fora da cidade. Ela já estava fora. Mas onde os pensamentos dela estavam? Estavam mais sobre. Onde que os pensamentos dela estavam? Segundo os nossos sábios, diz que na frente ia o pai, seguindo o pai estavam as duas filhas e por último estava a mãe, que é o padrão. O pai vai na frente para proteger a família dos perigos e mostrar o caminho. No meio vem os filhos, que tem a proteção do pai. Na retaguarda, a mãe, que é aquela que é vigilante, para que os filhos não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Mas a mulher de Ló, os seus pensamentos não estavam na família. Os pensamentos dela não estavam em preservar, lutar e vencer pela família. Os seus pensamentos estavam no que havia em Sodoma e Gomorra. Ela não praticava nada do que eles praticavam, mas ela concordava. Ela sabia que naquele momento ela estava perdendo todos os seus bens, que estavam ficando para trás, que saíram só com a roupa do corpo, mas os seus pensamentos estavam nos seus bens. E ela olhou para trás. Aonde você está, onde o seu pensamento está. E ali ela ficou, hoje conhecido como Mar Morto, aquela pedra de sal, estátua, ela se transformou, ficou exatamente onde o seu pensamento está. Então, por isso, o nosso amado Rabino David Sachs diz: há dois processos para você trabalhar nessa questão. O primeiro é quando você muda de lugar. A pergunta: o que eu quero ser no ano de 5.784? O que eu quero ser? Então, é uma mudança. Então, o primeiro passo aqui, ou a primeira maneira é levando todos os seus pertences para onde você está se movendo. O segundo passo é mais fácil. É simplesmente você ir
aonde você quer estar. E depois você busca a sua bagagem. Então, o que nos ensina aqui com esses dois passos? Se você for dar um passo para o ano 5.784, querendo trazer a sua carga, o que é isso? O seu ego, o seu egocentrismo, a sua mesquinhez, a sua falta de sinceridade e honestidade para com as coisas de Deus. Porque no próximo domingo, nós estaremos dizendo diante de Hashem: eu pequei porque menti para ti. Eu pequei porque eu fui falso contigo. Nós vamos confessar isso daí. Então, o primeiro e o segundo dia, que são os dois primeiros dias especiais de Rosh Hashanah, é exatamente o famoso chicote comendo, para que você possa chegar em Yom Kippur realmente como Deus quer. Quebrantar, contrito, que realmente você está fazendo uma Teshuvah completa e não parcial. Então, por isso, a primeira maneira de você mudar com a sua bagagem é mais difícil e complicado, porque você vai levar consigo todo o seu mal da alma animal, da inclinação para o mal, e e isso é complicado, é difícil, é pesado. Mas a segunda maneira, diz o nosso amigo aqui, que é você simplesmente ir para onde você quer. Você ouviu a palavra divina, você ouviu a palavra, e você quer estar exatamente onde a palavra está nos conduzindo. Então você vai com todo o seu ser, bagagem fica para trás. Ou seja, você vai com a sua alma divina, onde você diz: eu quero ser. O que eu quero ser? Eu quero ser um servo, uma serva verdadeira de Deus, para fazer o melhor dele. Por isso, nessa questão, o nosso rabino aqui diz assim: você precisa criar a visão do seu melhor. Você precisa criar a visão do seu melhor. Você é muito bom. Não tem ninguém igual a você. Você é ímpar. Você é muito bom. Não tem ninguém que é mais do que você. Não tem ninguém que é menos que você. Mas você é especial. Você precisa criar essa visão boa de você. Porque Deus, Ele olha para cada um de nós da melhor forma possível. Ele olha para você, Ele te fala. Ele fala que você é a pessoa mais linda. Porque Ele vê a tua alma divina. E Ele quer que você faça de você mesmo uma visão do seu melhor para servir a você. Se nós agirmos assim, não que vamos viver imediatamente esse mundo maravilhoso, como diz o professor, né? Mas uma coisa é certa, que nós estaremos transformando esse mundo para ser a moradia de Deus, e com a revelação do justo Mashiach, então nós teremos sim o mundo perfeito. Que você começou a plantar agora, que você começou a viver agora, porque você começou a ter uma visão de você da melhor forma possível. Você vê-se no seu espelho uma pessoa linda diante de Deus. E por isso, eu vou dar o meu melhor para Deus nesse ano 5.784. Não esqueça que você está onde o seu pensamento está. Que seja o ano 5.784. A vocês aqui presentes, aos nossos amados que estão aí virtual, Miguel, cadê? Faça favor. Que estão conosco aí de forma virtual, né? Que cada um seja esse melhor de si mesmo. E que nós juntos possamos aí realmente estarmos aí construindo esse mundo perfeito, transformando esse mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, aos nossos amados que estão virtual conosco aí, a Luciana Rodrigues, o Vitor da Silva, a Genesi Tolentino dos Santos,
a Maria Santos, do Valdemar Rodrigues, Giovanni Vasconcelos, William Jesus, Jesuíno, melhor dizendo, William Jesuíno Batista, o Paulo Torre, o Wilson Cunha, a Miriam Barros, a Tereza Jacinto, a Mira Costa da Costa, Helena Lúcia Catã, Carla de Costa, Naaman Praz, Vani Golete, Wellington Silva, Ivan Lisboa, Aníbal Leite Duarte, daqui de Bauru, o Robson de Macatuba, a Cristina Torres, Walisson Rome, a Inês Martins, o Charles Pereira, Henrique, a Vilma Germano, né? A Marlene, o Rodrigo Machado, Nair Pereira, Pedro Boto Pereira, a Manu Patinoa, Eunice Elvino, Rodrigo Gomes e Danilo Itaí. Danilo Itaí, é o cabelo que está no que abrir. Então, esses amados aqui estão conosco virtual e que outros que não apareceram novo. Então, esse é o nosso desejo para o 5.784. Enquanto nós vamos ali, a Thaís está podendo tocar de novo. Cadê a Thaís? Para nós encerrarmos, então, amados, né, que durante a semana nós estaremos reportando no grupo Pereira e região, Bauru e região, nós estaremos reportando a programação do próximo fim de semana, tá bom? Saudades com Getmar, como que fala lá? Gemar Hatmar Kurá. Que você tenha um bom caminho final. Shalom, shalom.